Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Essa é a aula de número 5 do curso de Teoria Geral do Processo Civil e vamos adentrar aqui nas duas outras correntes que representam a relação entre processo e Constituição, que é a atual fase metodológica do processo. Na última aula, nós falamos sobre o neoprocessualismo. O neoprocessualismo é muito forte e que prega essa relação entre processo e Constituição, mas com um viés principialista da teoria do Robert Alex. O que acontece? Nós temos atualmente várias críticas a esse posicionamento. Por quê? Porque esse conflito de princípios pregado pelo Alex, que eu falei, ele dá uma margem para o julgador, na hora de definir qual princípio que vai prevalecer, qual garantia, qual direito fundamental que vai prevalecer, uma margem muito subjetivista. De maneira que essa é uma teoria que tem sido utilizada muito para dar decisões que são contrárias à lei ou à Constituição Federal. Daí surge uma crítica a essa posição, primeiro, porque isso possibilita aquilo que nós chamamos de ativismo judicial. O ativismo judicial é quando o juiz julga contrariamente à lei, quando o juiz julga além do que a lei permite, além do que a Constituição permite, e isso, vai ser utilizado para julgar determinado caso concreto, criando uma norma individual, violando lei ou a Constituição. O ativismo judicial é um problema sério no Brasil, principalmente porque nós não temos no Brasil uma cultura de uma fundamentação de decisão judicial muito forte. Nossas decisões judiciais, elas são baseadas muito em Ctrl+C, Ctrl+V, mal fundamentadas, sem uma análise contundente das provas e das teses jurídicas, muito ligada à concepção pessoal do juiz na interpretação das normas, e isso faz com que o Brasil tenha um sério problema com ativismo judicial, dos grandes e dos menores, Tem muitos ativismos judiciais que não ficam famosos, não passa no Jornal Nacional ou não sai nos sites de notícia, mas que acontecem a todo tempo, com fundamento, muitas das vezes, nessa teoria do Alex, utilizando da famosa palavra da proporcionalidade. Além disso, essa perspectiva principialista causou um problema no Brasil que é chamado também de panprincipiologismo. O que significa? Significa que hoje nós temos no Brasil uma criação de princípios sem base normativa que acaba prejudicando a solução dos casos concretos, deixando ao juiz a possibilidade de fazer desses princípios o que ele bem entender. Tudo virou princípio, tudo é princípio. Ele não tem reconhecimento legal, nem expresso nem implícito, ele não tem reconhecimento constitucional, nem expresso nem implícito, mas ele é princípio. Por quê? Porque um autor escreveu lá no manual dele de direito constitucional, direito civil, penal, processo civil. Isso foi cobrado num concurso público em algum momento e aí virou princípio. Mas na verdade o que nós temos é essa criação exagerada e sem base normativa alguma de princípios que simplesmente não existem no ordenamento jurídico brasileiro. Quanto mais princípio tem, mais conflito entre os princípios tem, mais subjetiva vai ficar a decisão do juiz na hora de julgar. Então, essa é a principal crítica que nós temos em relação ao neoprocessualismo de base alexiana. E são críticas fortes. São críticas fortes. Mas o que não significa, como eu disse na aula anterior, que o neoprocessualismo não tenha muito apoio no Brasil. Ainda tem bastante apoio. Muitos doutrinadores trabalham apenas com a perspectiva neoprocessual. Tá certo? Aí, em alternativa a esse posicionamento neoprocessualista, nós temos duas correntes. Uma é o processualismo constitucional democrático, da escola mineira,
o qual eu indico muito para vocês esse livro aqui embaixo, ó, que eu utilizei para preparar essa aula, que é a Teoria Geral do Processo, do Gerli Nunes, do Alexandre Bahia e do Flávio Pedron. Um dos melhores livros que nós temos de Teoria Geral do Processo no Brasil, completo, só de Teoria Geral do Processo, não é coleção, que tem vários volumes, nada disso. E que vai trabalhar, fazer essa crítica, trazer outras abordagens que muitos manuais só trazem única e exclusivamente o neoprocessualismo. Não ensinam isso que eu estou ensinando para vocês aqui, que são as correntes alternativas e que têm crescido bastante. Nessa perspectiva processual, constitucional, democrática, defendida por esse pessoal aqui da Escola Mineira, o que acontece? A democratização do processo é o ponto central. Tá? É o ponto central. Por quê? Porque é a partir da democratização que você permite uma maior participação dos sujeitos processuais dentro do contraditório, modificando a estrutura processual, deixando o juiz de ser o protagonista do processo, passando a ser mais um dos sujeitos processuais. A formação da relação jurídica processual, ela é policêntrica, ou seja, ela não está mais centrada apenas na figura do juiz. Porque sem a participação da autor e réu, sem a participação dos demais sujeitos processuais, nós não temos processo. A formação é comparticipativa. O juiz não pode decidir algo sem que as partes anteriormente tenham falado sobre aquilo, debatido sobre aquilo. O juiz não pode dar decisão surpresa, viola o contraditório processual. Tá? Os direitos fundamentais eles só podem ser garantidos a partir de um contraditório dinâmico, em que na construção do debate, o juiz possa chegar à solução correta para aquele caso. E aqui nós deixamos de fora a concepção alexiana e a Escola Mineira adota a perspectiva dworkiana. Ronald Dworkin, que é um constitucionalista norte-americano. O Dworkin, ele vai falar o seguinte, que o princípio de direito fundamental, ele não é aplicado para abrir a hermenêutica do juiz, permitindo o subjetivismo, mas para chegar à solução correta para o caso concreto. E que o princípio só pode ser aplicado de forma correta se o juiz, ao aplicá-lo, observar toda a construção histórica de precedentes que aquele princípio já foi aplicado, né? Aquilo que a lei e a Constituição determina, e chegar à solução para o caso concreto. Não pode inventar do zero a aplicação do princípio, nem criar um princípio do zero. Porque a aplicação do direito para Dworkin é um romance em cadeia. O que é um romance? É um livro, né, de história. Que o primeiro capítulo você tem aqueles personagens, eles vão andando numa sequência em que a história vai evoluindo. Se você tem um erro de continuidade ali, o capítulo 5, o autor do livro distorce tudo aquilo que foi dito no capítulo 1, vai dar problema na hora de ler o livro. Então o Dworkin, ele traz uma perspectiva de reduzir o subjetivismo deixado pela perspectiva de Alex. E tem gente que, erroneamente, acha que a perspectiva do Alex é simplesmente uma evolução da perspectiva do Dworkin. Totalmente errado. Por quê? Porque o Alex, ele bebeu das águas do Dworkin, sim, o livro do Dworkin é até citado no livro dele, mas ele faz uma modificação substancial, não é só uma melhora que ele faz, ele dá uma modificação, um salto muito forte, permitindo que argumentos de moral sejam utilizados para justificar a aplicação de um princípio. Ou seja, a justiça que o juiz tem na cabeça dele pode ser colocada como fundamento de argumentação, sendo que a perspectiva de justiça do juiz
pode ser diferente da minha, que é diferente da sua. A justiça, ela tem que ser institucionalizada. Como que ela é institucionalizada? Através da democracia, através da elaboração das leis. Um juiz, ele não pode deixar de aplicar uma lei se ela não for inconstitucional. Ele só pode deixar de aplicar uma lei se essa lei violar a Constituição, senão ele não pode deixar de aplicar. A vontade de um juiz não pode se sobrepor à vontade da nação inteira, dos representantes eleitos pelo voto, que estão lá no Congresso Nacional. E que a lei ainda passou pelo Poder Executivo, na fase de sanção presidencial, e depois foi publicada. E o juiz sozinho vai passar na frente da vontade de toda essa população? Não pode. Então, a perspectiva do processualismo constitucional democrático é uma perspectiva que vem para reduzir o grau de subjetivismo. Tá? O grau de subjetivismo na aplicação do processo. A partir do quê? A partir da aplicação substancial do contraditório e participação das partes. Tudo bem? E nós temos, por último, a perspectiva garantista do Luiz de Ferraioli. Quem já estudou um pouco de direito penal, processo penal, pode já ter se deparado com essa expressão. Muitas pessoas acham que o garantismo ele só possui aplicação na área do direito penal e do processo penal, o que também é um erro. O garantismo ele é uma teoria geral do processo. Uma teoria geral do direito. Pode ser aplicado a todos os ramos do direito, e em diversos países, bastando que cada país em que vai aplicar o garantismo exista uma constituição rígida, porque o garantismo ele é baseado, tudo que ele tem é baseado na constituição rígida. Sem constituição rígida não tem como aplicar o garantismo. A Constituição tem que ser suprema, a Constituição tem que ser rígida, tá bom? O garantismo, ele é uma perspectiva positivista, diferente das perspectivas anteriores. Tanto a Alex quanto o Dworkin são perspectivas pós-positivistas. A diferença é que o Luiz de Ferraioli prega uma separação entre direito e moral, enquanto os outros dois aceitam uma reaproximação entre o direito e a moral, ou seja, entre o direito e argumentos de justiça. Mas vamos concentrar aqui, depois eu vou falando das diferenças. O que é o garantismo, pessoal? O garantismo é uma forma de limitação que é colocada a todos os poderes para proteção dos direitos e garantias fundamentais. O garantismo é uma limitação de poder. O Ferraioli ele parte do princípio de que todo poder sem limite ele vai ser abusado, né? Vai tender ao abuso. Então, para que você não tenha abuso de poder, em sentido amplo, pode ser poder público, privado, político, econômico, você precisa de ter limites. E esses limites são impostos principalmente pela Constituição e pelos direitos e garantias fundamentais. Tá bom? Mas, professor, isso aí não tem nada a ver com o nome. Por que leva esse nome de garantismo, então? É porque o Ferraioli vai dizer o seguinte, ó, todo direito, ele possui, ou pelo menos deve possuir, uma garantia primária e uma garantia secundária. Você tem, por exemplo, o direito à vida. O direito à vida é o direito. Qual que é a garantia primária do direito à vida? O crime de homicídio é a garantia primária. Por quê? Porque quando o Código Penal coloca o artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, o que vai acontecer? Ele está justamente tentando evitar que as pessoas matem outras pessoas. Essa é a garantia primária. Ela garante o direito subjetivo à vida que nós temos. Mas, e se alguém matar outra pessoa? O que vai acontecer? Aí nós precisamos acionar as garantias judiciárias, que são as garantias secundárias, que é justamente o processo. Acionar o Poder Judiciário, a parte legitimada, aciona o Poder Judiciário para que ele possa fazer valer a garantia primária que foi violada. Eu estou dando aqui um exemplo no direito penal, às vezes vocês já tiveram contato com o direito penal, mas vamos ver aqui no material como que eu coloquei no processo civil. Você tem lá o direito ao crédito, que é de receber uma dívida.
Qual que é a garantia primária? Né? Você vai ter, por exemplo, o direito de crédito, que é o direito de cobrar, tá bom? Aí, e se a pessoa não paga? Aí a gente vai ter que entrar com uma ação de cobrança. Então, quando você tem o direito subjetivo, você vai ter a garantia primária. Se ela não acontecer, não for exercida de forma voluntária, você vai acionar a garantia secundária. Quando falta ao direito uma garantia primária ou uma garantia secundária, nós temos uma lacuna. No Brasil, a garantia secundária ela é sempre garantida pela Constituição, porque no artigo 5º da Constituição vai falar que o Poder Judiciário ele não pode se negar a observar nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. É o princípio do non linquer. Né? A gente não pode negar a tutela jurisdicional, nem a violação de direito e nem a lesão ao direito. Mas às vezes falta garantia primária. Falta garantia primária ao direito à saúde, direito à educação, muitas das vezes fica sem observação. Aí nós temos uma lacuna que precisa ser complementada, né? Precisa ser completada ali com a introdução de garantias primárias para a proteção daquele direito. Por essa divisão aí entre garantias, o nome ficou de garantismo do Luiz de Ferraioli. Mas o fundamento do Luiz de Ferraioli é justamente o quê? Essas garantias servem como forma de limitação ao exercício do poder. Quando você entra com uma execução de uma dívida, você vai ter, por exemplo, bens que você não vai poder penhorar do devedor, seu bem de família, para não permitir que o poder exercido ali seja tão grande a ponto de deixar a pessoa sem nenhum tipo de dignidade, sem um lugar para dormir, sem dinheiro para se alimentar e assim por diante. Então é tudo que é construído em torno do garantismo é para a limitação do poder. E o garantismo, como ele não trabalha com a questão de princípios, ele tende a ser um pouco mais ortodoxo na hora de aplicar os direitos e garantias fundamentais. Em que sentido que eu falo essa palavra ortodoxo? Em sentido de não permitir as inúmeras restrições a direitos e garantias fundamentais que a aplicação do princípio da ponderação admite. Porque toda vez que um direito fundamental entra em conflito, para a teoria do Alex, um deles vai ter que ceder, um deles vai ter que ser restringido. Ferraioli não trabalha com essa perspectiva. Então, quando você tem um direito e uma garantia, a gente tem que interpretar a direito e garantia para dar uma máxima eficácia a esse direito que está previsto na Constituição. Mas não é só isso. Como eu disse, existe uma separação entre direito e moral do Ferraioli. Ele até admite que a moral ela já foi incluída pela Constituição nos direitos fundamentais, mas que o juiz ele não pode acrescentar perspectiva moral a isso. Foi a própria Constituição que fez. Quando a Constituição reconhece o direito à vida é carregada de carga moral na sua preservação, do valor da vida, né, da importância que ela tem para a sociedade e assim por diante. Mas o juiz não pode ficar fazendo outro tipo de incremento que vem da cabeça dele, subjetivo. Só pode utilizar aquele que foi constitucionalizado. A moral está constitucionalizada nos direitos fundamentais. E aí que vem a grande diferença, a perspectiva positivista do Ferraioli para aqueles que o antecederam. Porque quando a gente fala positivista hoje, ainda carrega uma perspectiva negativa, que vem desde a teoria pura do direito, alguns dos seus críticos, que fala que a teoria pura do direito foi utilizada para justificar o nazismo, etc. Isso é em parte verdade, em parte é um exagero. Primeiro porque o Kelsen ele sempre foi contra o nazismo, né? Ele fugiu da Alemanha, foi contra o nazismo, teve que se exilar nos Estados Unidos, onde morreu. Mas, em parte, realmente, o positivismo permitiu com que o Hitler pudesse tomar conta do Estado e praticar o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Porque ele não tinha, na época do Kelsen, uma forma de controlar o poder
que veio com as constituições rígidas. Não tinha na perspectiva de Kelsen a possibilidade de você ter um controle de conteúdo da lei. O que você poderia controlar era apenas a forma de elaboração da lei. Porque naquela época nós não tínhamos constituições rígidas. As constituições rígidas vieram pós Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Aí, o positivismo de Ferraioli vai se diferenciar do positivismo de Kelsen, por exemplo, o que ele chama de paleojuspositivismo, né, o positivismo antigo, porque além de controlar a forma de elaboração da lei, a gente também consegue controlar o conteúdo dessa lei. E para o processo, a gente tem o quê? O juiz, na hora de aplicar uma lei, ele tem que analisar de forma crítica se aquela lei está ou não de acordo com a Constituição do seu país. Porque se estiver de acordo com a Constituição, o juiz tem que seguir a lei. Mas se não estiver de acordo com a Constituição, ele deve aplicar a Constituição e não a lei. Por isso que ele é chamado de positivismo crítico. O positivismo de Ferraioli é chamado de positivismo crítico, porque ele exige uma postura crítica perante a aplicação da lei para saber se ela está de acordo com a Constituição. Então, para o Ferraioli, a gente não precisa de ter argumentos morais de justiça para controlar a lei. O que a gente tem que controlar a lei com as constituições rígidas não é argumento de justiça. Não é um retorno ao justnaturalismo, mas um incremento do positivismo colocando a Constituição como centro do ordenamento jurídico. Tá bom? O processo penal, como eu disse, ele utiliza muito, né, essa teoria do Ferraioli, mas ela pode ser aplicada para qualquer âmbito, inclusive ao processo civil e também ao direito material. Direito civil, direito de família, contratos, tudo admite, porque é uma teoria geral do direito. Se no país tiver Constituição rígida, a gente pode aplicar a teoria garantista, tá bom? Nós temos o processo penal no Brasil, ainda está muito pouco constitucionalizado, independentemente da teoria que você seguir, neoprocessual, constitucionalismo democrático ou garantismo, no Brasil o processo penal ainda está muito pouco constitucionalizado, ainda tem muito o que se fazer. Eu sempre indico de processo penal o professor Auri Lopes Júnior, que tem um manual excelente nessa parte de relação entre processo penal e Constituição, melhor, muito além dos demais, mas muito além dos demais mesmo, né? Mas que ainda tem surtido alguns efeitos. Por exemplo, a criação do juiz de garantias, que hoje está suspenso, mas deve voltar agora nos próximos anos, está há muito tempo suspenso isso aqui, mas deve começar a funcionar o juiz de garantias, que é uma perspectiva, né, de aumentar a garantia sobre os abusos de poder que pode acontecer dentro do processo penal. Tudo bem? Então essas aqui são as 3 perspectivas. Vamos lá. Neoprocessualismo do Alex trabalha com a questão dos princípios, então o processo civil ele é cheio de princípios e esses princípios, para serem aplicados, dependem da forma como que eles se conflitam no caso concreto. Nós temos o constitucionalismo processual democrático, que é a perspectiva de aumentar a participação dos sujeitos processuais no contraditório e diminuir a subjetividade do juiz, e o garantismo processual, que é uma forma de limitação ao exercício do poder, seja qualquer tipo de poder. Tudo bem? Ficamos por aqui nessa aula. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.